Olá, meu aluno, sou o professor Marcos Antônio e trago para vocês hoje um assunto que com certeza vai cair na sua prova, que é o assunto regra de 3. Toda a provinha, porcentagem, regra de 3, razão, proporção, isso vai estar na sua prova. Só que esses assuntos, pessoal, infelizmente, você fica ainda focado naqueles métodos ultrapassados de colégio. E às vezes você erra a questão de bobeira. Só que aqui no Matemática para Passar, eu juntamente com o professor Renato, unimos forças aí igual o governo do estado e criamos métodos, vamos dizer assim, diferenciados, que você só vai encontrar aqui. Beleza? Então vamos lá. Sendo sempre prático e objetivo. Pelo amor de Deus, pessoal, esquece esse negócio de seta, tá? Porque isso aí dá ruim. Chega uma hora que você, vai se perder, a seta tá para cima, a seta tá pro lado. Pelo amor de Deus, esquece isso, tá? Agora você vai focar isso aqui, ó. Toda a questão de regra de 3, pode acreditar no que eu tô falando. Se você tiver em mente esse quadrinho aqui, você não erra uma questão, tá? Se você tiver em mente esse quadrinho que eu estou passando aqui, você não erra uma questão. Primeira coisa, casos da inversa, pessoal, olha que interessante. Ser vivo, eficiência ou capacidade operacional, máquina, tempo, velocidade, torneira com o tempo. O que seria isso, mestre? Eu estou perdido. Ser vivo com tempo, máquina com tempo. Pessoal, regra de 3 é uma comparação de grandezas. Se lá na questão tiver uma relação entre pessoa com tempo, eficiência com tempo, você já sabe que isso é inversa. Por exemplo, quanto mais pessoas você tem trabalhando para você, menos tempo você leva para fazer determinada tarefa. Então, se uma aumenta e outra diminui, essa relação é inversa. Se você tem velocidade, quanto maior a velocidade, menos tempo você leva para chegar no lugar. Então, essa relação, ela também é o quê? Inversa. O que eu estou querendo passar para você, pessoal? Você olhando na questão a relação estabelecida, você já consegue saber se é inverso ou direto. Por quê? Olha o quadrinho. Tá nos casos, é o quê? Inversa. Não tá nos casos, é o quê? Direta. É bem fácil, pessoal. Então, o que eu peço para você? Eu sei que ainda está meio confuso. O novo, ele traz isso para a nossa vida, essa confusão. Então, a primeira coisa que você vai fazer na sua casa, você vai anotar esse quadrinho aqui no papel. Porque você só vai entender quando eu começar a resolver os exercícios. Aí você vai entender isso aqui. Então, já anota num papel que eu já vou quebrar agora. Show? Então, vamos lá. Anotou num papelzinho. Passamos aqui para o nosso próximo slide. Antes de quebrar o exercício, qual é a jogada? Na regra de 3 simples. Se ela for direta, a gente multiplica sempre o quê? Cruzado. É o que você está acostumado a fazer. Agora, se ela for inversa, a gente multiplica em linha. Só isso. Direta eu cruzo, inversa em linha. Então, pessoal, eu preciso classificar se é direta ou se é o quê? Inversa. A regra de 3 simples, pessoal, vamos dizer assim, ela vai servir como um laboratório para a gente chegar na composta. Beleza? Então, vamos lá. Passamos aí para o que interessa, o exercício. Com certeza você já está aí com aquele quadrinho em mãos, que eu pedi para você ficar. Então, vamos lá. Em 6 dias, 3 pedreiros terminam uma certa obra. Em quantos dias 2 pedreiros fariam o mesmo serviço? Então, vamos lá. Montando aqui a nossa regrinha de 3. Vamos lá. Em 6 dias, olha aí, pessoal. Em 6 dias,
3 pedreiros terminam certa obra. Olha lá. Em quantos dias é onde vai entrar o X? 2 pedreiros fariam o mesmo serviço. Bom, pessoal, qual é a jogada? Eu preciso, agora você vai entender o quadro. Eu preciso classificar se é direta ou inversa. Como é que eu vou fazer isso? Dia, né? Tempo. Pedreiro não é uma pessoa? Pessoa com tempo. Essa comparação está nos casos? Olha aí no seu papel. Está nos casos. Porque ser vivo com tempo. Então, se ser vivo com tempo está nos casos, eu já sei que essa relação é inversa. Se essa relação é inversa, pessoal, eu não vou trocar ideia não. Eu multiplico cruzado em linha. Em linha. Olha como é fácil. Vai ficar 2x é igual a 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 2, 9. E tio Marcos, nunca vi tão fácil. Então, tia, é isso que você está falando? Pessoa com tempo é sempre inversa? Com certeza. Isso vai ajudar a gente lá na composta, pessoal. Tá? Você vai ver que isso vai otimizar muito o nosso tempo. Então, pessoal, x igual a 9. Qual seria a nossa resposta? Nosso gabarito? Letra D. D de dado. Show de bola? Beleza? Passamos aí para a questãozinha de número 2. Então, pessoal, fica aí com a tabelinha na mão, tá? Você tem que estar olhando para você entender como eu estou classificando que é inversa, quando eu estou classificando que é direta. Por que eu estou fazendo essa classificação? Então, vamos lá. Se 15 operários levam 10 dias para completar um certo trabalho, quantos operários farão esse mesmo trabalho em 6 dias? Vamos lá. Montando aqui a nossa regrinha, né, de 3. 15 operários levam 10 dias para completar um trabalho. Quantos operários farão esse mesmo trabalho? A pergunta, quantos? Ó, a pergunta é onde entra o X. Ó. Quantos operários? Ó, é onde entra o X. Fariam esse mesmo trabalho em 6 dias. Bom, pessoal, de novo aconteceu a mesma coisa. Operário não é uma pessoa, dia, né, tempo. Pessoa com tempo, pessoal, é sempre inversa. Não perde tempo com isso, pessoal. É sempre inversa. Se é inversa, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar em linha ou vai multiplicar cruzado? Vai multiplicar em linha. Então vai ficar 6 vezes x, 6x, 10 vezes 15, 150. 150 dividido por 6 vai dar 25. E é verdade, né? Se você levou menos tempo, é porque você tem mais pessoas trabalhando para você. Muito tranquilo. O mais importante, pessoal, nesse nosso estudo inicial, não é nem a questão, tá? Essas questões iniciais eu sei que são realmente fáceis e bem tranquilas, né? Dependendo do nível do teu concurso, com certeza vai cair esse tipo aí, correio, né, auxiliar, né, de endemias, né, que é o mata-mosquito, enfim, vai cair isso, tá? Entretanto, lá na frente, numa questão mais complexa, eu vou continuar usando isso, você vai ver, né, pessoa com tempo, máquina com tempo, então eu estou treinando com você esse quadrinho, tá, pessoal? Eu quero massificar isso. Quero que entre esse quadrinho na tua mente. Então, o nosso gabarito seria o que, pessoal? Letra D de dado. E a nossa marca, né? É que a matemática é para passar. Então, vamos lá. Aumentando aí o nível das questões gradativamente. Então, vamos lá. Questão de número 3. Se 15 impressoras de mesmo rendimento
realiza um certo trabalho em 8 dias. Devido a uma avaria em 10 delas, o restante deve realizar esse mesmo trabalho em quantos dias? Muita calma nessa hora. Como eu falei, vai aumentando gradativamente. Então vamos lá. Solução. 15 impressoras realizam um trabalho em quanto tempo? Em 8 dias. Está aqui. Devido a uma avaria em 10 delas, então eu não tenho mais 15. O que é avaria? É perda. Então, de 15, eu passei para quantas, pessoal? Para 5. Então, eu tenho 5 impressoras. Aí ele pergunta, o restante deve realizar esse mesmo trabalho em quanto tempo? X. O que eu faço agora, pessoal? Eu vou comparar, né, se é inversa ou direta, porque isso influencia no cálculo. Então vamos lá, pessoal. Impressora não é uma máquina? Dia, né, tempo? Máquina com tempo é sempre o quê? Inversa. Pois se máquina com tempo é inversa, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou cruzar ou eu vou multiplicar em linha? Vou multiplicar em linha. Então como é que vai ficar isso daí? Vamos lá. 5 vezes x vai dar quanto? 5x. 15 vezes 8, 120. 120 dividido por 5, 24. E realmente, né, pessoal, se você diminuiu a quantidade de máquinas, eu não sei nem se eu falei pessoas ou máquinas, né? Que é máquina, impressora é uma máquina. Então, máquina com tempo, você tem que olhar aí, ó, máquina com tempo. Então, essa relação é inversa. Olhando aí, pessoal, qual seria o nosso gabarito? Vamos lá. Letra C de casa. Show? Então, vamos lá, show. Eu sei que você está agora entendendo aí o que eu estou falando. Qual é a finalidade desse quadrinho? Você vai ter até, um orgasmo quando a gente chegar na composta, porque você vai ver a facilidade que esse quadrinho vai dar para a gente na resolução das questões. Então vamos lá. Um carro percorreu 330 quilômetros com 30 litros de gasolina. Quantos quilômetros percorrerá com 5 litros? Então, sem trocar muita ideia, vamos lá. Um carro percorreu 330 quilômetros com 30 litros de gasolina. Então, vou colocar aqui, ó, 330 quilômetros com 30 litros de gasolina. Quantos quilômetros percorrerá com 5 litros? Quantos quilômetros percorrerá com 5 litros? Beleza. Qual é a jogada, pessoal? Vamos lá. Primeira coisa é você classificar se é direta ou inversa. Você está aí com papel aí na sua casa, como eu te orientei. Então vamos lá. Quilômetro com litro. E de novo é a inversa, porque quilômetro é velocidade. Pode parar. Quilômetro, pessoal, é distância, tá? Quilômetro não é velocidade, quilômetro é distância. Então anota aí na sua casa. Velocidade é quilômetro por hora, tá? 10 quilômetros, distância. 10 quilômetros por hora, velocidade. 10 metros, distância. 10 metros por segundo, velocidade. Show? Qual é a jogada agora? O que eu vou fazer? Eu vou comparar. Só que olhando aí, você já percebeu que quilômetro não é velocidade. Quilômetro é distância. Pergunto, distância está nos casos? Não. Se não está nos casos, pessoal, perde tempo não. Com certeza essa relação é direta. Então, se essa relação é direta, pessoal,
O que você vai fazer? Vai cruzar. Você vai cruzar os resultados. Então vai ficar 30x é igual a 1.650. Seria 5 vezes 350. 1.650 dividido por 30, cortei o zero, isso aí vai dar 55 quilômetros. E, tio Marcos, eu resolvi essa questão de uma forma diferente, né? Eu achei 1 quilômetro e fui associando, né? Eu dividi 330 por 30, achei o valor e multipliquei por 5. Está errado? Não, não está errado. Só que a finalidade, pessoal, dessas questões é a gente treinar o quadrinho. Porque lá na composta você vai ver a facilidade disso aí, beleza? Então vamos lá? 55, qual seria o nosso gabarito? Letra C. Passamos aí para a questãozinha de número 5. Então, pessoal, a ideia aqui é treinar o quadrinho, pelo amor de Deus. Preste atenção nisso que eu estou falando. Ser vivo, capacidade e eficiência. E, tio Marcos, o que é capacidade e eficiência? Pô, é a capacidade do cara. Se um cara ele é mais eficiente que o outro, ele vai levar menos tempo para desempenhar aquela função. Se ele tem uma capacidade operacional maior que o outro, ele vai levar menos tempo para desenvolver a função. Só que quando isso está dentro da questão, né, o show se perde, né, o xing-ling ele se perde, ele não consegue associar isso, beleza? Ele não consegue interpretar. Então vamos lá, olha a questãozinha número 5. Para encher um tanque com apenas uma torneira, são necessários 18 minutos. Em quantos minutos esse tanque estará cheio se acrescentarmos 2 torneiras iguais à primeira? Então vamos lá. Então, qual é a jogada? Um tanque com apenas uma torneira, né? Para encher um tanque com uma torneira, ele leva o quê? 18 minutos. Em quantos minutos esse tanque estará cheio com 2 torneiras iguais à primeira? Não sei. Agora, uma coisa com certeza você já sabe. Torneira com tempo está nos casos? Sim. Se torneira com tempo está nos casos, eu não troco ideia mais com a questão. Eu já sei que essa relação é inversa. Se essa relação é inversa, eu multiplico cruzado ou eu multiplico em linha? Eu multiplico em linha. Tio Marcos, eu achava que regra de 3 era sempre cruzado. Pelo amor de Deus, hein? Não faz isso não. Vai ficar 2x igual a 18. X igual a 18 dividido por 2, que vai dar o quê? 9. Então, passamos aí para o nosso gabarito. Ele pediu para acrescentar. Opa, já ia cometer um errozinho aqui, tá vendo? Acrescentarmos, tá? Eu não prestei atenção, já começou a modificar um pouquinho. Então, acrescentarmos, pessoal. Então, agora eu tenho 3 torneiras, né? Retificando aqui um erro meu, tá? 3 torneiras. Então, vai ficar 3x igual a 18. 18 dividido por 3 vai dar 6. Agora sim. Então, o nosso gabarito seria a letra D. D de dado. Beleza pura? Show de bola? Passamos aí para a questãozinha de número 6. Vamos lá, questãozinha de número 6. Com a mesma capacidade de trabalho,
12 costureiras fabricam certo número de uniformes encomendados pelo Exército em 60 dias. Igualmente capazes, 15 costureiras cumprem essa mesma tarefa em... Então vamos lá. Estou aqui. 12 costureiras. Então, pessoal, olha só. 12 costureiras, elas levam o quê? 60 dias. Igualmente capazes, 15 costureiras. O mais importante disso aqui, pessoal, o mais importante disso aqui é você ter em mente o seguinte: pessoa com tempo é sempre o quê? Inversa. Costureira não é uma pessoa, então você, sem trocar muita ideia, você já sabe que é inversa. Vou cruzar ou vou multiplicar em linha? Vou multiplicar em linha. Então vai ficar 15x é igual a 60 vezes 12. Isso aí vai dar 720. 720 dividido por 15 vai dar 48. Com certeza tem lá no nosso gabarito. Então, olhando lá o nosso gabarito, qual seria a opção? Letra A. Show? Tranquilo? Tá ficando chato? Quando tá ficando chato é que você tá aprendendo. Beleza? Então, vamos lá. Passamos agora para a questãozinha de número 7. Tá? Já marca um asterisco nessa questãozinha. Tá? Pode marcar que isso aí cai em prova e você erra, tá? E essa questão 7 vai dar base para a gente fazer a outra, tá? Isso cai em prova, né? Você menospreza a regra de 3 simples, só que eu vou te provar que tem situações que a regra de 3 simples ela é mais difícil que a regra de 3 compostas. Vamos dizer assim, essas últimas questões é que está valendo o ingresso. Show? Então vamos lá. Alice tem ração suficiente para alimentar seus 5 coelhos durante 25 dias. Ao final de 8 dias, ou seja, se passaram 8 dias, né, os coelhos, né, se alimentaram, ela adquire mais 12. O número de dias que a ração ainda durará, vamos lá? Qual é a ideia inicial da questão, pessoal? Você tem 5 coelhos e comida para 25 dias. Essa é a ideia inicial do exercício. Você tem 5 coelhos e comida para 25 dias. Ao final de 8 dias, você tem que respirar. Por quê? Esses coelhos se alimentaram. Então, se passaram 8 dias. Então, se eu continuo com esses 5 coelhos, eu tenho comida para 17 dias. Porque se passaram 8. Sim ou não? Ao final de 8 dias, ou seja, esses coelhos, né, esses 5 coelhos comeram. Então, se eu continuo com 5 coelhos, a comida iria durar 17 dias. Só que a Alice adquiriu o quê? Mais 12. Então, a Alice adquiriu mais 12 coelhos. Ou seja, 5 mais 12, 17. E é justamente essa a pergunta. Quanto tempo a comida vai durar? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O animal, ele é um ser vivo, tá? Ele é um ser vivo. Então, ser vivo com o tempo, está nos casos? Está nos casos. Então, essa relação, a gente já está careca de saber que ela é inversa. Se ela é inversa, eu multiplico cruzado ou multiplico em linha? Eu multiplico em linha. Então, vai ficar 17x é igual a 85. 85 dividido por 17 vai dar 5. Aí você vai olhar as opções. Letra B. Marca um asteriscozinho nessa questão
que isso cai em prova. Tio Marcos, você é o pai, né? É o pai Marcos, você tem pacto com alguma coisa? Não, eu só olho prova. Eu e tio Renato olhamos prova, pessoal. É o que esses caras não fazem por aí, tá? E a 8 é para fechar a tampa, né? Vamos dizer assim, com chave de ouro. Né? É uma questãozinha muito interessante, né? Que eu não preciso nem falar, né? Você com certeza já está apavorado aí, que você baixou o material e tá, ai meu Deus, que... né? E está nesse desespero. Só que aquela questão do coelho, ela dá base para a gente resolver essa questão, pessoal. Então vamos lá. O estoque de pó de café em um escritório é suficiente para seus 16 funcionários durante 62 dias. Depois de 12 dias, é aí que você tem que saber, você vai travar. Por quê? As pessoas tomaram café, então você tem que diminuir esse período. Né? Passam a trabalhar no escritório mais 4 funcionários. Então, ó, depois de 12 dias, passados mais 15 dias, 10 funcionários são transferidos para outro escritório. Quantos dias a mais durará o estoque de pó de café? Então vamos lá, pessoal. Indo para o exercício. O estoque de pó de café em um escritório é suficiente para, então vamos lá, 16 funcionários durante 62 dias. Aonde você se perde nisso aqui? Ó? Depois de 12 dias, então essas pessoas tomaram café. Então o que você tem que fazer? Ó? Eu tenho que diminuir. Então, se eu continuo com os meus 16 funcionários, o pó de café, ele vai durar quanto tempo? 50 dias. Aqui, ó, 50 dias. Só que passam a trabalhar no escritório mais 4 funcionários. Ou seja, eu não tenho mais 16, eu tenho agora 20. Quanto tempo vai durar o pó de café? Não sei. Mas uma coisa é certa, pessoal. Essa relação, ela é inversa. Por que essa relação é inversa? Porque é pessoa com tempo. Se é inversa, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Vai multiplicar cruzado ou vai multiplicar em linha? Vai multiplicar em linha. 20x é igual a 800. 800 dividido por 20 vai dar 40. Show? Então, qual é a realidade agora do meu escritório? Vamos lá. Eu tenho 20 funcionários e café para 40 dias. Essa é a realidade do meu escritório. Beleza. As pessoas estão tomando café. Aí ele amarra aqui, ó. Passados-se mais 15 dias, então essas pessoas tomaram café. Eu tenho que diminuir. Né? Ó, depois de 15 dias, se eu continuo com os 20 funcionários, eu teria café para quanto tempo? Para 25 dias. Só que ele adquire, aqui, eu tenho que diminuir, ele adquire mais 10 funcionários. Então eu não tenho mais 20. Né? Passados 15 dias. Ele adquire, né? Opa, adquire não, né? Retificando. 10 funcionários são transferidos, então tem que diminuir. Então agora eu não tenho mais 20, né? Eu tenho 10. Quanto tempo vai durar o café? Essa é a pergunta. Só que funcionário é uma pessoa e o dia é tempo. Então essa relação, ela é inversa. Se ela é inversa, eu multiplico em linha. Então vai ficar 10x igual a 500. 500 dividido por 10 vai dar 50.
Show de bola? Então, pessoal, vou fazer aqui um feedback rapidamente em relação a essa questão. Só que você tem um suporte da questão do coelho. Passados, isso é porque você não diminui isso. Depois de 12 dias, passados mais 15 dias, pessoal, depois de 12 dias, ou seja, essas pessoas tomaram café durante 12 dias. Então, se eu continuo com 16 funcionários, né, o café não vai durar mais 62 dias, vai durar o quê? 50 dias. Só que nessa mesma situação, nesse mesmo momento, ele adquire mais 4. Então agora eu não tenho 16, eu tenho 20. Então eu tenho que fazer o cálculo para ver quanto tempo agora vai durar o café. Ou seja, se eu tenho 20 pessoas, o café agora não dura mais 50 dias, vai durar 40, porque eu tenho mais pessoas tomando café. Então essa é a realidade do meu escritório. Beleza. Passados-se mais 15 dias, ou seja, essas pessoas tomaram café. Então durante 20, né? Passados-se mais 15 dias, essas pessoas tomaram café. Ou seja, se eu continuo com 20 funcionários, o café não dura mais 40 dias. Eu tenho café para 25 dias. Só que nesse momento, o que aconteceu? Foram transferidos 10 funcionários. Então, eu continuo o quê? Eu não tenho mais 20 funcionários. Agora eu tenho o quê? 10. Aí eu tenho o quê? Fazer o cálculo novamente. Então, com 10 funcionários, o café duraria o quê? 50 dias. Aí vamos supor que ele falasse aí no problema. Passaram-se mais 5 dias. Opa! Ele adquiriu 30 funcionários. O que você teria que fazer? Calcular de novo o café. Porque o café vai durar agora menos tempo, porque você adquiriu mais pessoas. Beleza? Vamos marcar o nosso gabarito? Letra E, 50. Show de bola, pessoal? Tranquilo? Espero ter ajudado vocês com mais essa dica. Daqui a pouco a gente vai voltar aí com a regra de 3 composta. E você vai ver, né, que essa ideia do quadro vai ajudar e muito na resolução das questões. Show de bola? Um abraço e até daqui a pouco, pessoal. Valeu!